A cada 1 quilo de gasolina que você queima no seu carro, quantos quilos de CO2 você libera? Hoje o CO2 em peso é maior do que qualquer outro resíduo no planeta. O que chamamos de energia renovável? É uma energia que não vai gastar recursos do meio ambiente mais rápido do que eles se perpetuam. Cada vez que um consumidor compra um produto, ele exerce o seu poder de cidadão. Eu sou Tomás Brieux, sou franco-brasileiro. Eu decidi ficar no Brasil porque é o país do sol e da abundância e da liberdade. E eu me formei em socioeconomia e sou mestre em biocombustíveis. Um biocombustível é um combustível bio. Bio é que é uma energia renovável. O que chamamos de energia renovável? É uma energia que não vai gastar recursos do meio ambiente mais rápido do que eles se perpetuam. Então eu vou dar um exemplo. No fundo, todas as energias são energias solares. Até o petróleo, o combustível fóssil que nós falamos, é uma energia solar, porque são as florestas de milhões de anos atrás que foram sedimentando e transformando pouco a pouco em carvão, em gás e em petróleo. Então, por que o petróleo não é renovável? Porque ele não é sustentável? Porque nós gastamos ele mais rápido do que ele é capaz de se recompor. Então, quando falamos de biocombustíveis, falamos de um combustível que vai se recompor ao mesmo ritmo que estamos gastando ele. Então, por exemplo, eu faço bioetanol para pôr álcool no carro. Aquele álcool que eu gastei no meu carro este ano foi produzido naquele campo o ano anterior, no interior de São Paulo, por exemplo. E este carbono que está dentro do combustível, sempre falamos desse problema do efeito estufa, né? Destes gases que fazem o aquecimento do clima. Este carbono que está dentro do álcool que eu estou queimando quando eu uso o meu carro, na verdade estou devolvendo à atmosfera aquilo que a cana-de-açúcar pegou da atmosfera o ano anterior. Então o ciclo se fecha de um ano para o outro. Quando eu pego o petróleo, estou queimando, estou devolvendo para a atmosfera um carbono que foi pego há milhões de anos atrás. Isto faz com que eu tenha um excedente de carbono na atmosfera. É por isto que todo mundo está tão seduzido, digamos, com os biocombustíveis. Outro motivo pelo qual as pessoas se interessam muito no biocombustível é que é um combustível, é uma energia concentrada que é muito fácil de transportar. Por exemplo, um tanque de gasolina é como se fosse uma super bateria, porque você tem uma quantidade de energia que é muito simples de transportar. Você transporta numa garrafa, você transporta num tanque de um carro, e isto que faz com que as pessoas estão desesperadas atrás dos combustíveis. Mas quando pensamos bem, o grande desafio hoje é inventar novas maneiras de estocar a energia. Isto que é o grande desafio. Então, só para vocês terem ideias, muita gente fala de estocar na forma de ar comprimido. Então, tem muitas pesquisas que mostram que você comprimindo o ar, você armazena energia, que pode ser muito interessante. Nós todos pensamos que o biocombustível acabou de sair recentemente com os carros flex. Bom, no Brasil não é verdade, porque já nos anos 80 tínhamos carros a álcool devido à crise do petróleo nos anos 74. Houve muitas pesquisas sobre alternativas ao petróleo e o Brasil foi um dos pioneiros no desenvolvimento do etanol como uma alternativa ao petróleo. Mas mesmo assim, a história do biocombustível é muito mais antiga. O primeiro carro que rodou com biocombustíveis, com biodiesel. O Rudolf Diesel, que é do começo do século XX, já tinha feito o motor a diesel baseado no óleo, acho que foi de amendoim. Então, o biocombustível não é uma coisa nova, só que já nesta época era muito mais fácil fazer gasolina e diesel com petróleo do que fazer com óleos vegetais. Hoje, basicamente, você tem dois tipos de biocombustíveis. Você tem aquele que substitui a gasolina,
que é o etanol, que é um álcool. Então fazemos álcool com quê? Com qualquer tipo de carboidratos ou açúcar. Então transformamos cana-de-açúcar em cachaça ou em etanol puro para pôr no carro. Mas também podemos transformar trigo, mandioca e até qualquer matéria carbônica orgânica podemos transformar em etanol, só que é muito mais caro do que com a cana-de-açúcar. Por que falamos tanto do etanol de cana? Não é porque só se faz com cana, é porque ela é a mais eficiente ao se fazer etanol hoje em dia. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem 1 hectare de cana-de-açúcar, que é um campo de 100 metros por 100 metros, uma coisa que não é muito grande, o tamanho de um sítio no interior, você consegue produzir com este 1 hectare 7.000 litros de etanol. 7.000 litros com 1 hectare é mais do que você precisa para rodar o ano inteiro. Ou seja, a cana-de-açúcar é o maior painel solar que existe. Ela pega a energia solar, captura o CO2 da atmosfera e transforma em etanol. Então, isso faz com que todo mundo está apaixonado com a cana-de-açúcar. A cada 1 hectare, 7.000 litros é uma alternativa que todo mundo vai convir, é muito interessante. Qual é o problema? É quando este 1 hectare vira milhões de hectares, que você tem monocultura. Aí você tem debates ambientais muito grandes. O que eu gasto para fazer 1 litro ou 10 litros de etanol de cana, eu gasto mais ou menos 1 litro de gasolina fóssil. Por que falamos isso? Porque mesmo no seu processo produtivo, eu sempre preciso de gastar um pouquinho. Então, quando eu uso o meu tractor, quando o etanol é carregado até o posto de combustível, nós continuamos gastando uma energia suja. Só que no caso de etanol, eu gasto uma energia suja e eu produzo 10 energias limpas. Então, a cada 1 litro sujo, 10 limpos. Então, por isso que todo mundo gosta. Na Europa, é o contrário, fazemos etanol com beterraba, fazemos etanol com trigo, fazemos etanol com um monte de outras coisas. Nos Estados Unidos fazem com milho. Ah, mas o milho, a cada 1 quilo de energia fóssil, eu faço 2 litros de milho, 2 ou 3 litros. Não compensa. Compensa sim, porque se chama segurança energética. Se chama sair da dominação dos países produtores de petróleos. Mas para o meio ambiente, não compensa muito. Só compensa no caso do etanol. Todos os outros precisam de subsídios. Então, o único que não precisa é o etanol de cana-de-açúcar e ele é viável economicamente. E isto se deve a uma coisa muito interessante. É que você lembra deste hectare de 100 metros por 100 metros que eu falei para você, que faz 7.000 litros de etanol? Quando você fez o etanol, trabalha muito com usinas de cana-de-açúcar. Você passa numa moenda, você tira o suco que você fermenta, transforma em etanol. O que sobra? O bagaço. Este bagaço você queima numa caldeira. Essa caldeira produz vapor, produz energia elétrica. E você tem em energia elétrica a mesma quantidade que tinha nos 7.000 litros. Ou seja, você produz tanta energia elétrica como você produziria com estes 7.000 litros de etanol. Ou seja, a cana-de-açúcar se rentabiliza na hora que ela faz o etanol e na hora que ela produz bioeletricidade, através de caldeiras de cogerações. Ainda não todas as usinas do estado de São Paulo têm esta tecnologia, mas cada vez mais tem incentivos do governo para fazer caldeiras e poder interligar as usinas com as redes de alta tensão e poder alimentar as energias elétricas que consumimos na cidade aqui. A cada 1 quilo de gasolina que você queima no seu carro, quantos quilos de CO2 você libera? Você tem uma ideia? Então, são mais ou menos 3 quilos, para fazer uma média. Só que como é um gás que não tem cor, que não tem cheiro, que ele se dissipa na atmosfera imediatamente, você não percebe esta poluição. É natural que tenha um impacto no clima. Seria surpreendente não ter impacto devido à quantidade de coisas que liberamos na atmosfera. Hoje o CO2 em peso é maior do que qualquer outro resíduo no planeta. Você pega todos os resíduos juntados no planeta, todas as lixeiras, os resíduos industriais, tudo que você produziu no mundo não representa a mesma quantidade que o CO2 que cada ano nós emitimos para a atmosfera. Por que o biocombustível é tão interessante em relação ao petróleo e que ele libera na atmosfera aquele carbono que ele pegou o ano anterior? E assim você
não adiciona carbono, você apenas tem um ciclo natural que é a fotossíntese. O biodiesel também não é muito interessante, porque a cada 1 kg de energia fóssil tradicional eu obtenho entre 2 e 3 kg de biodiesel. Tudo bem, não é tão bom como o etanol, mas é interessante. Então, como que faz o biodiesel e por que as pessoas falam tanto disto? Primeiro, porque todos os caminhões funcionam a biodiesel, eles não funcionam com etanol. Então, é importante termos esta segunda fonte de biocombustível. E o diesel polui muito. O diesel tem muito enxofre. O diesel, ainda mais no Brasil, que não está respeitando os mesmos rácios que na Europa. Você poderia tirar todo o enxofre com refinarias melhores. Só que a Petrobras está sempre repostergando as datas limites para tirar o enxofre do diesel. Então nós respiramos nas cidades e nas estradas muito enxofre. O biocombustível sempre vai ser motivo de controvérsia. Para resolver o problema da cidade é muito bom, mas ele vai deixar um problema no campo. A solução, sem dúvida, passa com a conscientização. Para mim, a solução é a educação do ser humano, é o nível de consciência e de responsabilidade que cada ser humano vai ter na hora que ele consome. Por isso que até eu deixei de trabalhar com energia e eu estou trabalhando hoje com consumo consciente, porque acredito que toda a mudança vai vir de uma mudança individual. Não serve lá eu ir trabalhar nas usinas, no biodiesel, porque não vou mudar o jeito que a pessoa coloca no seu carro. O que eu quero trabalhar é que a cada vez que um consumidor compra um produto, ele exerce o seu poder de cidadão. Ou seja, através do produto que ele vai escolher, ele vai fazer uma opção consciente para a saúde dele e o bem-estar, para o meio ambiente, para o agricultor que está no campo. E por isto que agora no Apana temos até os 3 sorrisinhos no primeiro logotipo que tivemos, porque a cada compra eu quero contribuir para a saúde, para o produtor e para o meio ambiente. Mas isto precisa de educação. Educação, educação, conscientização. E cada vez que alguém vai receber uma informação, como você acabou de receber agora, você vai ter mais responsabilidade no seu dia a dia. Porque agora você sabe que a cada quilo de carne vão 300 a 900 litros de água. Vai de 3 a 10 quilos de cereais que poderiam ser usados de outra forma. E usado uma terra que poderia ser usada de forma muito mais produtiva em outra coisa. Então isto que eu chamo de educação. Uma vez que tem esta educação, o resto se resolve.